Olá, bem-vindas a um novo vídeo aqui do canal, né, sobre lidar com nulos. No caso aqui, a gente vai apagar linhas ou colunas com valores nulos. Então, o método que a gente vai utilizar é o Drop NA, tá? Esse aqui, deixa eu carregar, que é esse método. Tá aqui toda a documentação. Vamos passar aqui novamente. E vamos começar apagando linhas, tá? Não colunas. Apagar linhas com valores nulos. Carreguei esse data frame aqui. Um data frame simples, né? E a gente tem aqui algumas informações. A gente pode perceber que temos colunas e linhas com nulos, né? Alguns. Vamos usar aqui o padrão. Vou nem colocar esse parâmetro, tá? Se eu puxar o drop NA, né, no data frame assim direto, vamos ver o que ele faz. Vocês podem perceber que só restou uma linha, que é essa linha 5 aqui, tá? Por quê? Porque essa linha não tem nenhum valor nulo, não tem nenhuma coluna nula, né? Todas as outras têm nulo em alguma coluna. A 0 tem nulo em peso, a 1 tem nulo em altura, a 2 tem nulo em peso, a 3 tem nulo em nome e sexo, a 4 tem tudo nulo. Então elas foram. Se eu quiser que ele apague as linhas, apenas as linhas onde todos os valores são nulos, eu vou ter que utilizar o parâmetro RAW igual a all, tá? Esse aqui, se é a mesma coisa, se eu não botar nada, o RAW está igual a N, tá? Só para vocês saberem. Então, vamos lá. Vamos usar o RAW igual a all. E a gente vai perceber que ele só apagou a linha 4, que é a linha que está tudo nulo. A linha que não serve para nada, realmente. Carregar novamente aqui o data frame. E vamos ver uma outra situação. A gente pode apagar também as linhas apenas onde uma coluna selecionada específica tem valor nulo. Ou mais de uma coluna. Então, no caso aqui, vamos supor que a gente quer apagar as linhas onde a coluna peso está nula, não tem valor para a coluna peso. Então, no caso, a gente apagaria aqui a 0, a 2 e a 4. Ficaria só a 1, a 3 e a 5. Né? Se a gente optasse, né? Então a gente vai usar esse parâmetro subset e vai colocar ali o nome da coluna. Então, realmente ficou só a 1, a 3 e a 5. A gente pode usar também no subset uma lista com mais de uma coluna e ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai apagar as linhas onde aquelas colunas aquelas colunas são nulas, é uma delas, pelo menos uma. Então aqui a gente escolheu peso e altura, ele apagaria 0, porque peso está nulo, apagaria 1, porque a altura está nulo, apagaria 2, porque peso está nulo, apagaria 4, porque a altura e peso estão nulos. E ficaria então o quê? Restaria o quê? Restaria só a 3 e a 5. Vamos rodar aqui. Pronto. Restou realmente só a 3 e a 5. Agora nós vamos apagar as linhas em que a quantidade de colunas com valores não nulos, eu coloquei até bem grande aqui para a gente não se atrapalhar nesse parâmetro que a gente vai utilizar, for maior ou igual a especificada aqui no parâmetro, tá? A gente vai usar esse parâmetro thresh aqui, de threshold, de limite, né? E a gente vai mexer um pouquinho aqui com eles. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso colocar aqui o thresh igual a 3. O que isso significa? Significa que para eu manter a linha, ela tem que ter pelo menos 3 valores não nulos, ou seja, 3 colunas com valores não nulos. Então, no caso aqui, a linha 0 tem nome, sexo e altura não nulos. Ela fica. A linha 1 tem nome, sexo e peso não nulos. Ela fica também. A 2, ela tem nome, sexo e altura não nulos. Ela fica. A linha 3, ela tem só altura e peso não nulos, ou seja, só 2 valores não nulos. Então, ela sai, porque a gente precisa de pelo menos 3. A 4, ela sai, porque está tudo nulo. E a 5, ela fica. Então, a gente pode ver que realmente saiu a 3, porque só tem 2 valores não nulos, e a 4, que todos são nulos, então não tem nenhum valor não nulo. Bem, aí você pode especificar o limite que você quiser aqui. Agora, a gente vai apagar colunas com valores nulos, tá? Carreguei aqui um outro data frame, para a gente não enjoar daqui. Esse de vendas, a gente tem os produtos e tem a quantidade vendida, né? Por mês tem o preço do produto. Muitos nulos. Vamos lá.
vamos utilizar aqui, então, o Drop ENA aqui direto, né, no DataFrame, só colocando um parâmetro do Axis igual a 1, porque a gente vai trabalhando com esse eixo aí diferente, né, e vamos ver o que acontece. Se eu não especificar o RAW aqui, né, que ele dizer, eu quero apagar só as colunas com todos os valores nulos, por exemplo, né, ele vai apagar aqui por padrão, mesma coisa lá de cima. Só que lá a gente tiver golinha, aqui a gente está apagando coluna. Ele vai apagar, no caso aqui, o padrão, todas as colunas que tiverem pelo menos um nulo. Então, produto ficou, vendas ficou, mas fevereiro já tem 3 nulos, olha, já foi. Vendas março tem um nulo, já foi. Vendas abril também tem nulo, já foi. Vendas maio tudo tá nulo, já foi. Preço ficou, tá? A gente pode, então, utilizar o parâmetro, se a gente quiser apagar apenas as colunas que estão todas nulas, tipo essa vendas maio não serve pra gente, que não tem nada para trabalhar com ela, a gente vai ter que utilizar o parâmetro RAW e colocar igual a all. Então, aqui, ele deixou todas as outras com os nulos que tinham e apagou só a vendas maio. Agora, a gente vai apagar, fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima para a coluna, só que agora para a linha, ou melhor, lá para a linha para a coluna, né? Então, aqui a gente vai apagar apenas as colunas em que uma lista de linhas selecionadas tem algum nulo, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a linha 0, a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Vamos supor que eu quero apagar apenas, né, as colunas onde tem algum valor na linha 1 ou na linha 2 que tenha nulo. Então, no caso aqui, vamos lá, escolhi então a 1 e a 2 aqui. O que é que a gente espera? A gente espera que a coluna vendas fevereiro saia, porque tem nulo aqui em carrinho, tem bola também. Coluna março também saia, porque tem nulo em bola. Né? A coluna abril fica, a coluna preço fica. E a coluna maio, que nem tá aqui, ela também vai ficar, porque ela vai sair também porque tá tudo nulo. Então, vamos lá. Então, pronto, só ficou realmente onde não tinha carrinho e bola nulo. Então, o carrinho e bola tá completo aqui, tá vendo? Você pode notar que não tem nenhum nulo nessas linhas. Eu vou carregar novamente esse data frame, só que agora, ao invés do produto ele tá aqui como uma coluna, eu vou colocar ele no índice, para vocês verem que a gente trabalha com rótulo aqui nesse subset. Então, tá. Então, assim, aqui, ó, tá carrinho e bola. Eu tenho que escrever o nome do rótulo. Eu não posso colocar a posição, porque a gente está muito acostumado com esse índice aqui numérico e às vezes atrapalha aqui a posição. É a posição aqui porque, né, tá tudo na ordem, a gente não apagou nenhuma, né, nenhuma linha assim, né, enfim. Porém, a gente tem que ver que o rótulo é igual, tá? Mas em alguma situação você vai ter um índice que vai ter outros nomes, você pode botar o índice com os nomes que você quiser, com as colunas, pode ser um índice às vezes até com datas, né? Às vezes se usa também. Então, a gente tem que utilizar o nome que está aqui. Então, no caso, eu vou ter que usar no subset, eu não posso usar 1 e 2, que é a posição. Eu tenho que usar o nome do rótulo, carrinho e bola, tá? E aí a gente vai ter a mesma coisa que a gente teve aqui em cima. Se eu colocar 1 e 2 aqui, vou colocar só para vocês verem que não vai funcionar, vai dar um erro. Tá demorando, deixa eu dar. Deu erro. Não tá entendendo isso, tá? Vou voltar aqui pro carrinho e bola. E para finalizar, vamos apagar colunas com quantidade de linhas com valores não nulos maior ou igual a especificada. Vamos lá, vou carregar vendas aqui. É bem parecido com a mesma coisa lá do de cima, só que lá a gente estava apagando linhas, a gente aqui está apagando coluna. Então, aqui eu botei um limite de 2. Então, eu vou apagar todas as colunas que tenham mais de 2 valores nulos, mais de 2 linhas com valores nulos. Então, janeiro fica, fevereiro não fica, entendeu? Mais de 2 valores não nulos, né? Então, aqui, por quê? Porque em fevereiro a gente só tem um valor não nulo, o resto é tudo nulo. Então, um é menor do que 2, então ela sai. Aqui é de março, a gente tem 3 valores não nulos, ela fica. Abril, a gente tem 3 valores não nulos, ela também fica. Maio tá tudo nulo, então ela sai, preço fica. Então, a gente tem essa situação, tá? Então, vamos lá. Se eu colocar 3 aqui, é porque as outras também tem, né? Eu vou botar 4 para vocês. Coloquei 4, ou seja, tudo tem que estar, né? A gente só tem 4 linhas, né? Então, todas elas não podem, não tem que ter valor não nulo, né? Então, realmente, só ficou venda janeiro, porque tá completo, né? Aqui só tem um não nulo, sai. Aqui tem 3 não nulos, ela sai, porque tinha que ter no mínimo 4. Abril também tem 3, sai. Vendas maio tá tudo nulo, sai.
e preço fica também porque está completo, né? Então, esse método, esse limite aí, ele é ótimo, mas tem que ter só cuidado para saber o que é que ele significa. É isso. Acabou aqui a série dos lidar com valores nulos. E até o próximo vídeo. Curtam o canal, comentem, né? Mandem dúvidas, né? Participem. Até o próximo.